Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança. É muito bom estar com vocês nesta hora de oração, de meditação, de compartilhar a palavra. Nesta noite nós temos o tema Você conhece a Deus? E nós vamos refletir o Evangelho de João, o primeiro capítulo de João, onde nós temos aquele texto maravilhoso em que João nos fala sobre Jesus Cristo como princípio de todas as coisas, como o Filho de Deus, o próprio Deus. E assim nós teremos um tempo de meditação diante do Senhor. Vamos orar para iniciarmos e logo nós vamos ler o texto e já vamos compartilhar. Amado Deus e querido Pai, nós adoramos o Teu nome, a beleza da Tua santidade e poder revelados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu poder, reconhecemos e confessamos que Tu és o nosso Deus e procuramos, ó Pai, não só declarar a nossa fé através da nossa voz, através de palavras, mas queremos declarar a nossa fé, nossa confiança em Ti, através de uma vida consagrada, dedicada à Tua igreja, ao Teu reino, compromissada, Deus, com os valores do reino de Jesus. Aceita a nossa adoração. Nós temos a oportunidade desta hora de compartilhar a palavra. Nós também, ó Deus, reconhecemos que necessitamos da Tua instrução, da Tua iluminação, inspiração especial do Espírito Santo de Deus. Venha, ó Deus, falar conosco, venha nos alimentar, nos fortalecer, nos nutrir, ó Deus, com a Tua palavra. Conduz-nos nesta hora, ó Pai. E diante de Ti nós temos a oportunidade de também trazer as nossas orações de intercessões, de petições, em favor da nossa vida, mas também daqueles que estão à nossa volta, irmãos, próximos, amigos, familiares. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar, confiados de que o Senhor é um Deus provedor, é um Deus presente, um Deus misericordioso e que olha para nós e realiza a obra maravilhosa em favor de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, um texto bastante conhecido dos 4 evangelhos, nós vamos ler nesse momento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Palavras do Senhor. Vamos então a essa
importante e significativa reflexão. O Evangelho de João ele é diferente dos outros evangelhos ao apresentar a pessoa e obra de Jesus Cristo. Além de falar da origem humana de Jesus, parece uma construção teológica com requinte de alegoria sobre a pessoa e obra de Jesus antes de todos os tempos. A referência que João faz a Jesus, dizendo que ele era o Verbo, ele era a palavra e ele estava no princípio, ele faz uma referência ao Antigo Testamento, à narrativa da criação, porque Deus criou por meio da palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E João diz que esta palavra, e essa palavra com poder, é a palavra que se encarna, é a palavra que vem até nós, é o Verbo encarnado, é o poder de Deus, é Jesus Cristo entre nós. Se nós percebermos, é totalmente diferente daquilo que a gente lê nos outros evangelhos. Mateus, por exemplo, faz uma apresentação desde a genealogia de Jesus, vinculando aos antepassados, vinculando ao povo de Israel, trazendo a linhagem de Jesus Cristo. Marcos, o mais sucinto deles, traz assim um resumo, mas fala do nascimento de Jesus e vincula o nascimento de Jesus às profecias do Antigo Testamento, com destaque em João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, assim como João faz, dizendo que João veio para anunciar a luz, ele não era luz, mas ele veio para anunciar a luz como profeta do Antigo Testamento. O Evangelho de Lucas é mais detalhado. Por ser um doutor, alguém estudado, ele se dedica mais aos detalhes e ele traz detalhes ricos para nós. Ele fala sobre a família de João Batista, a ligação da família de João Batista com a família de Jesus, ele traz informações sobre a infância de Jesus, o que não tem nos outros, e isso é maravilhoso, né? E aí nós temos o Evangelho de João que nos presenteia com essa revelação magnífica, dizendo aí da essência divina de Jesus e do fato de Jesus estar no princípio de todas as coisas, e assim como Deus, ele estava ali na criação. Eu quero destacar que às vezes a gente percebe pessoas fazendo um contraponto e querendo colocar os evangelhos um contra o outro, dizendo e trazendo a questão quem é correto, qual está verdadeiro. E eu quero dizer para você que essa não é a perspectiva que nós devemos seguir. Na verdade, são 4 evangelhos, são 4 testemunhas que contam a história de Jesus, que contam um evento de Jesus Cristo, ou seja, o surgimento, o nascimento, a encarnação de Jesus, a presença de Jesus e a obra de Jesus, cada um na sua perspectiva. E isso é muito natural, né? Se eu pedir para você contar, relatar um determinado fenômeno, uma determinada situação, você vai relatar de um jeito e eu vou relatar de outro. Você vai observar algumas coisas que eu, de repente, não consiga observar. As nossas perspectivas, as nossas visões e a maneira como nós relatamos as coisas são diferentes. O fato de ser diferente não significa que elas são contrárias, mas que elas se complementam. E não é só os evangelhos que têm essa característica. Então nós temos 4 perspectivas, nós temos 4 testemunhos, e esses testemunhos eles não estão sendo um contraponto, mas sim eles somam para que nós tenhamos riqueza de conhecimento e de revelação de Deus. Nós temos os salmos, nós temos crônicas que relatam os mesmos salmos de Davi e outros salmistas. Nós temos alguns textos históricos que são repetitivos, como o 1º e 2º Reis e também crônicas, e outros profetas que fazem relatos, trazem relatos de momentos diferentes e de perspectivas diferentes
de determinados reinados de Israel. Tudo isso a gente tem que entender que são testemunhos que nos ajudam, que vão somando e que vão trazendo mais informações para nós compreendermos o Evangelho, a palavra de Deus e o próprio Deus. Mas eu gostaria de fazer um destaque para o nosso tema, o tema desta noite. Você conhece a Deus? No verso 10, nós temos esse apontamento. Diz assim: e o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O que é necessário para nós conhecermos a Deus? O que nós fazemos para conhecer a Deus? E aí eu quero compartilhar com vocês e refletir um pouquinho com vocês acerca do conhecimento de Deus. Como é que se constrói esse conhecimento de Deus? A primeira coisa que eu gostaria de destacar, e às vezes a gente descarta, a gente não considera na relação, na busca do conhecimento de Deus, muitos evangélicos descartam essa possibilidade, o conhecimento intelectual, a capacidade racional. As pessoas descartam essa possibilidade de que nós podemos conhecer a Deus através da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade racional de pensar as coisas de Deus, de formar pensamentos e ideias e conhecer a Deus a partir da nossa capacidade racional. Primeira coisa que eu gostaria de lembrar, nós não podemos esquecer jamais, somos criados por Deus. E Deus nos criou com a capacidade de pensar, de refletir. Ele que nos criou com capacidade cerebral. Inclusive, nós diferenciamos de toda a obra da criação, porque os outros animais também têm cérebro, também têm uma capacidade racional, não igual ao do ser humano, mas tem cérebro. O ser humano é diferente e ele tem essa capacidade, e nós podemos sim conhecer a Deus através da razão, porque Deus nos criou assim. E nós devemos saber que essa capacidade racional ela não está ligada única e exclusivamente à nossa capacidade de estudar. Você precisa ser acadêmico, você precisa ser especialista, você tem que se tornar teólogo. Não é isso. É a capacidade da mais simplicidade possível. A gente tem a capacidade de pensar as coisas de Deus e de a gente refletir sobre as coisas de Deus e conhecer a Deus a ser através da nossa capacidade intelectual. É importante que mesmo uma pessoa que seja analfabeto, que não tenha estudado, não tenha frequentado a escola, ela continua com capacidade racional. E mesmo que ela não tenha esse estudo, essa preparação, ele tem sim condições de conhecer a Deus através da razão. Eu gosto muito de lembrar aquilo que aconteceu, inclusive na evangelização do Brasil. A gente poderia citar outros exemplos, mas na evangelização do Brasil, quando o protestantismo chegou no Brasil, havia um domínio da Igreja Católica, e esse domínio da Igreja Católica, muito parecido com um domínio da Igreja Católica no período feudal. As pessoas eram analfabetas, e o protestantismo chegou no Brasil com uma possibilidade das pessoas aprenderem a ler, e os missionários trouxeram muitas Bíblias, trouxeram muitos inários, e os missionários norte-americanos, protestantes, quando chegaram no Brasil, eles se dedicaram muito em aprender a língua portuguesa e a traduzir os textos sagrados para que as pessoas pudessem ler e pudessem aprender. E assim, na nossa história, eu conheço algumas pessoas, dentre eles um presbítero muito amigo, já falecido, que ele aprendeu a ler através da Bíblia. O pai aprendeu a ler através da Bíblia e depois ensinou ele a ler e a escrever através da Bíblia. Ou seja, nós temos capacidade racional para conhecer a Deus, para
nos comunicar com Deus, para reconhecer Deus como o Criador de todas as coisas. Deus nos deu essa capacidade e na nossa relação, na busca do conhecimento de Deus, jamais nós devemos excluir essa capacidade, porque isso é dádiva de Deus. Agora, nós podemos conhecer a Deus também através do conhecimento científico, né? Através da aprimoração, do aprendizado científico, através do conhecimento de métodos e técnicas. E aí entra o curso de teologia, e aí entra a escola dominical, e aí entra a capacidade das pessoas aprenderem a ler e escrever e aprofundar no texto bíblico. É importante a gente também reconhecer que o conhecimento científico, ele nos proporciona aumentar o nosso conhecimento de Deus, proporciona a aumentar a nossa fé. Né? Eu tenho uma coisa comigo que assim, cada vez que eu vejo uma descoberta acerca do universo, acerca da natureza, a ciência está sempre investigando, sempre ampliando a sua capacidade de investigar e buscar conhecimento da natureza, do universo, etc., eu fico mais admirado ainda, porque tudo isso me leva a perceber a grandiosidade de Deus, a grandiosidade da natureza, a grandiosidade da obra da criação. Então, cada vez que a gente conhece mais da obra de Deus, da criação, do universo, hoje nós falamos de multiverso, ou seja, vários universos, isso tudo fortalece e amplia a minha fé e deve fortalecer e ampliar a nossa fé do quanto Deus é grandioso, quanto Deus é maravilhoso. Então, através da filosofia, através da história, da psicanálise, da psicologia, da medicina, da ciência de forma geral, da ciência física, biologia, todas essas ciências, na verdade, a gente precisa compreender que elas vão investigando acerca da natureza e mostram o quanto é grandiosa a natureza, e mesmo assim, nós temos um limite aí. A ciência não alcança a plenitude de Deus, mas nem a intelectualidade, nem a ciência e nem a fé nós conseguimos alcançar a plenitude de Deus. Mas todas elas podem, sim, fortalecer a nossa fé nesse Deus do impossível, intangível, imenso, grandioso. E às vezes eu percebo as pessoas fazendo uma guerra, que a ciência ela é contra Deus. Não, gente, não. Na verdade, a ciência nasce dentro do seio da igreja. Ela nasce da escolástica na Idade Média. Ela nasce nos mosteiros. A ciência que hoje nós temos, ela teve um nascimento. As grandes universidades do mundo nasceram de trabalho de missionários, trabalho de monges. As grandes universidades protestantes nasceram de pastores protestantes e missionários. A ciência nunca foi contrária a Deus. As pessoas é que querem colocar a ciência contrária a Deus. Mas, na verdade, as ciências são instrumentos, são métodos, são técnicas. E, simplesmente, todos esses métodos, todas essas técnicas são limitadas, mas podem ajudar a gente a compreender parte de Deus e essa parte nos trazer a fé, nos fortalecer a fé. Mas tem uma outra questão, porque esse texto ele extrapola todas essas questões do conhecimento intelectual, conhecimento científico, e para mim tudo isso colabora para nós crescermos e conhecermos a Deus, nos aproximarmos de Deus, mas o conhecimento que nós temos que preservar e carregar não é só esses conhecimentos, mas é o conhecimento pessoal também. Perceba que o texto sagrado diz assim, olha, e o verbo estava no mundo, o mundo não foi feito, o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
É uma referência aos judeus que rejeitaram Jesus. Mas olha só, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ao verso 3, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Isso nos mostra que João está dizendo que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento interpessoal, pessoal. E o próprio Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai. No judaísmo tinha um aspecto dentro da religião judaica de que Deus estava muito distante, no monte, né? O povo judeu, inclusive, não pronunciava o nome de Deus por causa dessa distância. De certa forma, isso é interessante porque nos fala desse Deus que está sobre todas as coisas, maior do que todas as coisas, incomparável em relação ao ser humano e à criação, mas criou uma distância. E aí Jesus vem e resgata essa distância, desse Deus que ouve, desse Deus que está presente, desse Deus que cuida. E no Antigo Testamento a gente vê isso, a gente vê o anjo cuidando de Elias no deserto, a gente vê o anjo visitando Jacó, a gente vê o anjo e Deus, o próprio Deus falando com Moisés, ou seja, esse Deus que vem até nós, esse Deus pessoal. E é isso que Deus quer conosco. Então perceba, gente, o conhecimento intelectual é importante, o conhecimento científico vai colaborar para o nosso conhecimento, nosso crescimento no conhecimento de Deus, mas o conhecimento que Deus quer ter conosco é o conhecimento pessoal. Mesmo porque o conhecimento intelectual e o conhecimento científico, ele pode, de certa forma, gerar um distanciamento de Deus, porque a gente pode olhar para Deus como um objeto de investigação, um objeto de análise, e Deus não é esse objeto. Deus não é esse objeto de análise, de pesquisa, e que eu devo investigar e me aprofundar. Deus é o Pai, é o Criador, é aquele que nos ama de maneira extraordinária. É aquele que Jesus nos ensina dizendo, Abba Pai, Paizinho querido. É aquele que nós temos a figura de que é a galinha que esconde os seus pintinhos debaixo das asas. É esse Deus que conhece o nosso sofrimento e sofre conosco. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É alguém presente, é alguém que está conosco, que se solidariza, que tem compaixão, que sofre conosco. Então é um relacionamento interpessoal. E o próprio João, no capítulo 15, através da mensagem de Jesus, da fala de Jesus, da conversa de Jesus com seus discípulos, ele diz assim, não vos chamo mais servo, mas amigos. Olha aí o relacionamento que Deus quer ter conosco. Então, o conhecimento de Deus, eu posso usar a minha capacidade intelectual, eu posso usar métodos e técnicas científicas para aprimorar e conhecer a Deus, mas o verdadeiro e o grandioso e todos esses conhecimentos, todas essas possibilidades têm que me levar a um único lugar. Deus é o meu Pai. Deus é o meu amigo. Eu tenho um relacionamento familiar, pessoal, porque através de Jesus Cristo eu me tornei filho. Esse versículo, ele é assim, ele traz, na verdade, ele nos possibilita essa reflexão, mas ele traz assim uma perspectiva triste. É triste quando João diz que as pessoas não conheceram a Jesus e não receberam a Jesus. É triste isso. Jesus foi rejeitado mesmo, a gente viu isso. A igreja nascente, a igreja que nasce com Jesus e os seus discípulos sofreram forte rejeição até mais ou menos ao 4º século.
Essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Deus, tiveram a oportunidade de conhecer a Deus através da profecia do Antigo Testamento, tiveram a possibilidade de conhecer a Jesus através da sua capacidade de raciocinar e através das informações e leis todos e da convivência com Jesus, mas eles não reconheceram, eles não conheceram, e é isso que João nos traz nesse momento. Nós precisamos e podemos utilizar várias técnicas e a capacidade para conhecer a Deus. Mas o que Deus quer de nós é que sejamos filhos, reconheçamos que Ele é Pai, que Ele é pastor, que Ele é amigo, que Ele é o Salvador, que Ele é o companheiro de todas as horas, que é aquele que está conosco todo o tempo até a consumação do céu. É esse conhecimento que Deus quer que tenhamos. Eu conheci algumas pessoas quando eu fiz graduação de História e eu tenho tido uma caminhada de estudo e tenho me aprimorado e por isso que eu digo assim, esse conhecimento científico que eu fui adquirindo no decorrer da minha história só fortaleceu a minha fé e a percepção de que esse Deus que eu busco conhecimento, Ele é grandioso e cada vez que eu aprofundo no conhecimento de Deus eu fico mais admirado. Mas eu encontrei pessoas que eram capazes intelectualmente, cientificamente também reconhecidas, mas que não tinham o reconhecimento de que Deus era Pai, de que Deus era Jesus Cristo, de que nós somos filhos e de que Deus tem um amor grandioso, maravilhoso, salvador por nós. Continue estudando a Bíblia, continue lendo a palavra do Senhor, continue usando a capacidade intelectual que Ele nos deu. Se for necessário, se você tiver interesse, procure técnicas, se especialize no conhecimento de Deus. Mas jamais esqueça que Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e vamos finalizar esta noite da esperança, a esperança de que a palavra tenha tocado o seu coração. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de mandar esta mensagem para os teus amigos e contatos para que eles também possam ser abençoados com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado por esse tempo em que nós lemos a Tua palavra e temos o privilégio de conhecê-lo, porque em primeiro lugar o Senhor nos conhece e o Senhor vem ao nosso encontro e o Senhor se revela para que nós tenhamos esse conhecimento. E o conhecimento que nós devemos preservar e buscar sempre contigo é de que nós somos os teus filhos e filhas e o Senhor é o nosso Pai, nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso Paizinho querido. Obrigado, Deus, que esta mensagem possa alcançar o coração dos teus filhos e filhas, possa alcançar o coração de todos aqueles que o Senhor quer alcançar. Que essa noite de esperança gravada, ó Deus, seja instrumento nas tuas mãos para abençoar quem o Senhor quer abençoar. E agora, Deus, nós queremos pedir em favor das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, de todos aqueles, ó Deus, que de alguma forma sabem que nós oramos e que nós confiamos em Ti e que nós colocamos a nossa vida e a vida dos nossos amigos diante do Teu altar. Ó Pai, olha para as nossas orações, escuta o nosso clamor e intervém, ó Deus, realiza, faz a obra conforme o Teu querer, a Tua vontade, porque a Tua vontade, ó Deus, é soberana e é melhor do que qualquer opção que nós teríamos de escolha. Os Teus desígnios, o Teu propósito, o Teu caminho é melhor para nós do que qualquer possibilidade que a gente pudesse imaginar e construir.
qualquer possibilidade ou solução que a gente daria às situações que nós estamos vivendo, o Senhor é a melhor, e a melhor, e a melhor, e a melhor resposta para todos eles. Nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a utilizar a nossa capacidade de entender a vida, de investigar a vida, de compreender a vida, de compreender até a Ti mesmo, capacidade intelectual, capacidade técnica e científica, que ela seja conduzida sempre pelo Teu Espírito, e todo o conhecimento que nós buscamos possa nos levar ao crescimento e aproximação e união e comunhão contigo. Abençoe os Teus filhos e filhas que clamam pelo Teu nome. Ouça o nosso clamor e intervém conforme a Tua vontade. Traz a paz àqueles que estão ansiosos. Traz o alívio da dor para aqueles que estão vivendo um momento de dor física e emocional. Ó Pai, alivia. Traz a solução para aqueles que estão vivendo um momento difícil economicamente, procurando um emprego, tentando sobreviver nesse mundo capitalizado que valoriza mais o dinheiro do que a própria vida. Ó Pai, ajude, ó Deus, a todos nós que precisamos sobreviver, a confiar na Tua providência, mas que o Senhor também abra as portas para que nós possamos buscar essa sobrevivência e glorificar o Teu nome com a nossa confiança, com o nosso trabalho, com a nossa vida. Abençoe aqueles que têm enfrentado problemas de relacionamento, ó Deus. Ajude para que nós possamos desfrutar do perdão, recebendo o Teu perdão e perdoando aqueles que nos ofendem. É fundamental o perdão para restabelecimento de relacionamento, seja eles quais forem, ó Deus, esposo, conjugal, irmãos, amigos. Nos abençoe, ó Deus, porque nós carecemos, nós precisamos de Ti, e nós oramos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, um grande abraço. Até a próxima noite da esperança. Que o Senhor continue conduzindo, abençoando, sustentando as nossas vidas. Amém e amém. Até que fura água numa pedra, Pedro, vem comigo andar sobre o mar, vem pescar, vem viver, vem amar. Coração de pedra, gênio forte e impossível, mas irresistível foi a água viva que transforma vida eterna nas palavras. Te seguirei, mesmo que o mundo te abandone, irei até o fim contigo, Pedro. Eu sei que não será assim, me negarás antes que o galo cante a música da nossa angústia. Como dito, feito, preso, morto foi o mestre. Pedro se despedaçou, se perdeu, se culpou, depressão, coração sangrou. Mas o sol nasceu para iluminar a escuridão da qual vivia Pedro, ressurgiu. O mestre estava vivo para encontrar aquele que o negou e o
como água que fura a pedra, e declarou por 3 vezes o seu amor.